Boa noite, estamos começando o Direito.com e hoje vamos falar sobre a vida, mais precisamente sobre judicialização do direito à vida. Para falar sobre isso, contamos aqui com o professor universitário, doutor em biodireito, meu amigo doutor José Miranda. Seja muito bem-vindo, viu, José? Muito obrigado, Cláudio. É uma alegria estar aqui com um colega, a debater um direito tão interessante, tão importante como é o direito à vida, né? É verdade. E eu lhe pergunto o seguinte, como é que é essa questão da judicialização da vida? Olha, esse é um fenômeno aqui no Brasil mais ou menos recente, importado aí praticamente de outros países, e que temas relacionados ao direito à vida humana são focados no judiciário. Então, envolve aí um deslocamento da atividade relacionada à própria atividade legislativa para o poder Quer dizer, judiciário. nós estamos tendo então um deslocamento de competências em cima de um tema que é vital, sem ser redundante, ao invés da gente discutir esse direito à vida no âmbito do parlamento, que é quem deve normatizar, nós estamos discutindo através da judicialização no âmbito do Poder Judiciário. Exatamente. Por exemplo, no ordenamento jurídico estadunidense, nós tivemos um caso, que é um caso marcante, que é o caso da Suprema Corte em 1973, o caso Wade, Roe versus Wade, onde se aprovou o aborto através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, esse paradigma internacional do caso Wade veio para o Brasil e hoje nós temos, principalmente no Supremo Tribunal Federal, de forma bem contundente, essa judicialização à vida que já virou um ativismo judicial com relação à questão do aborto em si. Isso é bom ou é ruim? A judicialização, juízo de valor, a judicialização do direito à vida, de um modo geral, se nós formos entrar em outras questões do biodireito, como por exemplo o biodireito do consumidor, é muito importante. Com conquistas do cidadão, isso aí é cidadania, a relação jurídica de consumo envolvendo hospitais, envolvendo clínicas, envolvendo médicos, isso tem sido muito interessante, muito positivo, e o direito à tutela judicial tem sido prestada com eficácia, jurisprudência cristalizada nesses diversos tipos de ações, inclusive contra o Estado também, de pacientes que ingressam com ações para obter um tratamento digno. Que é uma coisa absurda. E salvar sua própria vida, Que é uma coisa absurda, você precisar recorrer ao Poder Judiciário para garantir um direito que, eu diria até que é quase um direito natural. Exatamente. Porque é o direito à vida mesmo. E a Constituição garante ao cidadão o direito à saúde. Infelizmente, os hospitais não têm leitos, não atendem, as pessoas ficam na fila, morrendo. Pelo menos informam isso. Pelo menos informam isso, e aí a última trincheira seria o judiciário para recorrer com essas ações. Mas olha, Miranda, aconteceu um fato interessante, de uns tempos para cá, um discurso muito bonito, em que se fala direito à existência digna. Aparentemente a roupagem é muito bonita, mas não há uma incompatibilidade com a questão da inviolabilidade do direito à vida, que esse sim está esculpido no texto constitucional? Muito boa essa pergunta, nós sabemos aí, essa pergunta inclusive envolve genética constitucional, a história da origem da nossa Constituição Cidadã de 88. O professor Zé Afonso da Silva, naquele seu livro Direito Constitucional Positivo, ele aborda muito bem essa questão, até porque ele participou na prática de toda a questão da elaboração. E ele comenta, até numa nota de rodapé, ele diz o seguinte: quando da Assembleia Nacional Constituinte, quando se discutia a aprovação do artigo 5º, um grupo político defendia o atual texto constitucional. É a garantia da inviolabilidade do direito. Quer dizer, inviolabilidade, não tem muita interpretação. Inviolabilidade é inviolável. Objetivo normativo. E o outro grupo, que defensor da cultura da morte, aquela coisa toda, é garantido o direito à existência digna.
Ou seja, é um critério, como o doutor falou, Porque quando subjetivo. você bota garantir a existência, né, digna, significa o seguinte: o que é indigno? Quem é que vai julgar o que é indigno? Exatamente. Qual o critério, Qual é o critério, para né? se julgar? Para Então, onde? veja, é um discurso falacioso, na verdade, né? Quer dizer, vem todo bonitinho, numa roupagem e tal, e vai ver, só tem veneno. E aí, o que acontece? No direito à existência digna, tudo pode acontecer. Uma criança portadora de HIV vai ter uma existência digna? Síndrome de Down é uma existência digna? Então, essa discussão toda. E aí prevaleceu, né, os constituintes, né, votaram, prevaleceu a inviolabilidade do direito à vida. Agora, interessante, porque anos e anos e anos depois da Assembleia Nacional Constituinte ter criado uma cláusula pétrea, o Supremo Tribunal Federal, vamos começar aí a nossa judicialização da vida no Supremo Tribunal Federal, tá? O ativismo judicial, tá? A Confederação dos Trabalhadores na Saúde ingressa uma DPF, chamada DPF 54, pedindo justamente a interpretação conforme a Constituição para autorizar a interrupção seletiva da vida intrauterina do feto anencéfalo. E essa ação é um marco na judicialização do direito à vida no Supremo, tá? Do ativismo judicial no Supremo, porque a petição inicial tem um viés totalmente eugenista. A petição inicial, em um determinado momento, se baseia no argumento de autoridade de uma ativista da cultura da morte, uma antropóloga, que declara que o anencéfalo não é humano, é um subhumano. É um subhumano pelo critério dela. Tá? E foi adotado pela petição inicial, que foi julgada depois procedente essa DPF 54, na contramão do poder constituinte originário, que já havia discutido em 88, quando da Assembleia Nacional Constituinte, o direito à existência digna. Anencéfalo é digno? A Assembleia Constituinte entendeu que é inviolável. Exatamente. O direito à vida é inviolável. Então houve essa ofensa. Não comporta muitas discussões. Na verdade, olha, Miranda, me permita, mas eu estou já tão cansado disso tudo que eu acho que isso tudo faz parte do processo de emburrecimento cultural do país, sabia? Porque as pessoas começam a discutir, começam a elaborar teses mirabolantes, entendeu? Quer dizer, olha, o país não precisa disso, né? Pelo contrário. Aí dizer que é subhumano, que não é, aí começa aquela discussão, é pessoa, não é pessoa, é pessoa. Outra discussão totalmente equivocada, desnecessária e desfocada. Porque no nosso ordenamento jurídico nós temos um tratado internacional, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que diz claramente a vida humana começa com a concepção. Acabou. E desde então deve ser garantido. E para fins deste tratado internacional, pessoa, a partir da concepção, todo esse ser é considerado pessoa, então não tem discussão. Mas tem uma outra ADPF, né, que trata da questão do aborto. Né? É a que está na pauta do momento. Nós temos a ADI 5581, que trata da interrupção seletiva da vida intrauterina dos fetos, cujas mães, olha que interessante, cujas mães são portadoras de Zika vírus, tá? E, nesse caso, a ANADEP, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, imagina, defensor público, ingressaram com essa ADI 5581, dizendo em síntese o seguinte: o Estado brasileiro pecou com relação à questão do surto do Zika vírus. Não administrou corretamente, etc. Até aí tudo bem. Até aí, tudo vai lá, bem. né? Segundo, tá? As mulheres foram contaminadas com Zika vírus e muitas crianças nasceram com microcefalia. Então o Estado tem que pagar o tratamento, dar uma ajuda de custo para essas crianças que nasceram. Tudo bem. Mas, a partir daí, a ação realmente é contraditória. Os que já nasceram serão indenizados, as famílias terão. Agora, os que não nasceram, a mãe pode optar pelo aborto, para liberar o aborto. Quer dizer, um tratamento desigual até para os mesmos doentes, né? E uma solução de curar uma doença matando o doente. Né? Que solução é essa? Né? E o pior é que chega ao Supremo e ainda encontra respaldo. Olha, rapaz, eu não sei, eu fico olhando assim, realmente, quem foi que deu poder ao Supremo de fazer lei? O poder que ele tem é o poder de interpretar, de resgatar aquilo que o legislador
estabeleceu no dia 5 de outubro de 88. Esse é o poder que o Supremo tem. E não de reescrever. Ele não tem legitimidade, nem tem legalidade para isso. Essa hipertrofia do Supremo que Uma coisa maluca. virou protagonista. O país superpoderes, o país ficou realmente muito complicado. Não, Os você próprios vê. autores, doutrinadores alemães. Essa outra, a DPF 442, fala em aborto em geral até a 12ª semana. Quer dizer, pode matar quem tiver buchudo até 3 meses. Dizem, exatamente. Dizem que um feto é um amontoado de células. Eu trouxe aqui um brasileirinho, doutor. Um brasileirinho com uma 12ª semana. Tá? Então, esse brasileirinho aqui... Não, mas esse pode matar, por exemplo. Esse pode matar. Pode matar, esse que não é homicídio, pode não é matar, nada. não é nada, é um amontoado de células de propriedade particular. E esses manés aí conseguem encontrar, entendeu? Propriedade particular. Enquanto que a medicina, né, a biologia moderna, é muito clara, a fusão do gameta masculino com o feminino, a partir desse momento já existe um ser humano com um código genético próprio. Se passarem 50 anos depois, tirar um fio de cabelo, for ver o mesmo DNA, é o mesmo ser. Se não interromper a sua vida, o seu curso natural da vida, ele vai viver, vai nascer. Meus colegas advogados são maioria, né, que assistem o nosso direito.com, me perdoem, né? Mas é porque realmente chegou às raias do absurdo. Não dá mais para tolerar tanta besteira sendo discutida. Desculpa, viu, Miranda, mas é porque não dá, a sociedade fica a mercê, o pior fica sustentando esse povo discutir besteira. Entendeu? Um dia desse eu vi uma decisão, né, do ministro Barroso, né, ele legislou, ele disse que até não sei quando pode abortar à vontade. Vida potencial constitucional, já não é na vida, é vida potencial constitucional. Quem foi que deu a ele esse direito de criar essa... Rapaz, se o Stanislau Ponte Preta estivesse vivo, ele ia morrer de tanto trabalhar, porque é tanta besteira sendo produzida nesse país. É impressionante. Outro dia um aluno me fez uma pergunta que eu parei e refletindo. Eu falei, professor, sinceramente, todos os poderes são harmônicos, independentes entre si. No Brasil existe sistema de freio de contrapesos? Não. Porque um senador fica 8 anos no poder, né, professor? Ele é eleito senador, durante 8 anos ele manda e manda muito. E o ministro Supremo? Pois é, ficar de eterno. Ele fica, o que entrou mais novo é o ministro Toffoli, né? É o Toffoli, ele deve ter 41 quantos anos? 41, vai ficar até os Até 75. Quantos anos no poder? Perpetuado no poder. Então, a coisa realmente é E o desigual. pior de tudo é que esse festival de coisas que vão acontecendo, essas pessoas que são protagonistas hoje não percebem que estão destruindo o poder. Exatamente. Quer dizer, nós temos um poder dentro de uma estrutura organizacional, né, jurídica e administrativa do país, nós temos um poder em que os 3 têm limites. Exatamente. Mas aí um se sobrepõe ao outro, aquela coisa toda, entendeu? E ficam todos satisfeitos porque estão alimentados, né, pelo câncer global de comunicação, que é o principal veículo de comunicação. Aliás, fugindo um pouco do tema, você sabe que a Globo é o único lugar no mundo que cabaré é a antessala do casamento, né? Porque tem uma novela das 9 aí que a mulher vai para o cabaré para sair de lá casada. Imagina. Olha, realmente, esse mundo global eu não conheço, viu? E falo isso muito à vontade porque eu, né, sempre defendi que hoje o maior mal que esse país tem chama-se Rede Globo. É complicado, né? Que é uma das que também apoia certas iniciativas. Mas hoje nós vivemos... Ela fala em corrupção, mas ela está sendo processada lá nos Estados Unidos por Hoje, ter corrompido o futebol é mundial. Né? complicado. Hoje, por exemplo, nós estamos aí vivenciando uma crise sem precedentes entre os poderes. A nossa democracia... É extremamente preocupante. Preocupante. Eu vou dar um exemplo concreto na área do biodireito, no terreno do biodireito. Hoje nós temos a DPF 442, a relatora é a ministra Rosa Weber, que ela simplesmente, agora há pouco tempo, deu uma decisão, dizendo o seguinte: vamos marcar uma audiência pública e vamos disponibilizar especialistas em diversas áreas do conhecimento para que, aí deu o site dela. Sim, mas peraí, a gente não já tem a Constituição e depois o Código Penal dizendo que é?
Vejam só, então ela pediu, deu um estado dizendo, está aqui o meu endereço do meu gabinete, o endereço supremo, STF, arroba alguma coisa, está aqui o endereço, e as pessoas, médicos, cientistas, quem quiser, pode mandar um e-mail para o meu gabinete dizendo, quero participar da audiência pública para tratar da DPF. Sim, mas vai sair o que dali? Vai sair uma nova lei? Ela vai ouvir essas pessoas, vai ouvir e depois vai julgar com base nesses fundamentos. Mais ou menos o que o ministro Marco Aurélio fez na DPF, né, 442, que acabou, a DPF, desculpe, 54, que acabou julgando a ação procedente e baseado num argumento de autoridade de um único perito. Quer dizer, não adiantou ouvir 300 pessoas. Mas peraí, não dá para basear no texto legal? Essa é a complexidade da coisa. Bom, mas o que eu quero chamar a atenção do momento de dificuldade e gravidade que nós estamos vivendo, gravidade, rompimento institucional. Tá? A ministra vai dar essa decisão. Aí todo mundo está mandando, inclusive eu, como pesquisador do tema, mandei o meu, todo mundo mandou, o gabinete respondeu, recebemos e tal. Em breve vamos selecionar, vai peneirar, para ver quem desses 500 que foram, quantos vão ficar e tal. Ao mesmo tempo que esse cenário está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, uma comissão mista da Câmara dos Deputados e do Senado Federal aprovou, em caráter de urgência, uma audiência pública no Congresso Nacional. Veja a gravidade. Qual o tema da audiência pública? O mesmo tema da ministra Rosa Weber, aborto da 442, o mesmo tema, audiência pública de aborto. Todas essas pessoas que foram convidadas para isso, todas estão indo, vão para o outro. Já tem dia e hora marcada, dia 30 de maio, já está marcado. Sim, mas pelo menos nesse caso, o parlamento é o palco. Não é no... É o palco correto. O debate lá pode acontecer e pode até subsidiar, possivelmente, uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Isso pode acontecer. Exatamente. Porque não é possível que alguém Agora, não saiba o que é cláusula pétrea, né? Exatamente. Agora, a pergunta que não quer calar. Diante dessa audiência pública, já confirmada, publicada no Diário Oficial, no Legislativo, no Congresso Nacional, Senado e Câmara, juntos ao mesmo tempo. Aí o Judiciário vai fazer o... Nesse cenário, o Judiciário vai julgar uma matéria que está da competência legislativa. E como é que fica? E se a mesa do Congresso Nacional... Qual que vale? E se a mesa do Congresso Nacional comunicar oficialmente lá para a presidente Suprema, olha, esse assunto é nosso, nós estamos debatendo o mesmo assunto. E tem mais, nós nunca nos omitimos, nós temos diversos projetos de lei, diversos. Um deles é o novo Código Penal. Um deles é ele, que trata o Código de Processo, que trata do crime de abortamento. Né? Exatamente. Então, não há omissão, os processos estão tramitando, os PLs estão tramitando, né? E a matéria de como é que fica isso? De quem é a competência? Do Supremo ou é do Legislativo? E agora a coisa ficou bem visível, ficou muito visível com essa audiência pública. Tem uma carta política que foi promulgada no dia 5 de 10 de 88, né? Ela diz de quem é a competência, né? Exatamente. Mas nós estamos vivendo essa crise sem precedentes, não sei como isso vai acabar, mas de qualquer maneira a pressão é muito grande, né, para o Supremo julgar logo e liberar o aborto no Brasil. Tá? Porque, inclusive, a 442 foi posterior à 5581 e já andou. A 5581 da relatoria da presidente Carmen, né? Mas teve uma frase que um monte de gente aplaudiu, né, quando se descobriu o chamado direito achado nas ruas, do falecido e saudoso ministro Teori Zavascki, né? Mas muita gente aplaudiu. Agora, alguém me explica, desculpa, alguém me explica o que é direito achado nas ruas? É o que acha a pessoa, o transeunte? É complicado. Essa questão que nós estamos falando aqui da força normativa da Constituição. Leis vale nesse país? É um debate muito antigo, desde Conrad Hess, La Salle, essa discussão toda da eficácia da Constituição. Se a Constituição realmente é eficaz, se existe força normativa, se ela prevalece, ou se ela está sujeita, como dizia o nosso amigo lá, às constelações momentâneas do poder. E parece que essa discussão do passado do direito constitucional ressurgiu agora nas cinzas,
voltou essa discussão toda. Se nós formos analisar a composição atual do Supremo Tribunal Federal, quem são os ministros que estão no Supremo? A maioria foi colocada por que governo? Esse governo que colocou a maioria dos ministros é a favor da liberação do aborto ou não? Então, essas questões. E o ativismo está configurado. Eu estava outro dia... Ativismo é uma palavra bonita, né? Para fazer o que não deve, né? É isso. Exatamente. Eu estava procurando um dado empírico para confirmar a existência desse ativismo. E aí, pesquisando na internet, achei o ex-deputado federal Luiz Bassuma, que foi presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, ele foi chamado para um debate em São Paulo, alguns anos atrás, uma associação jurídica, uma entidade jurídica em São Paulo, e foi lá participar. Ele provida, a maioria a favor da cultura, mas ele foi. E aí ele assistiu isso, ele deu uma entrevista na internet, tudo isso que eu estou contando eu achei no blog, eu li essa entrevista, depois eu liguei para ele, deputado, não, é verdade, foi isso mesmo. E ele deu a entrevista dizendo o seguinte: estive lá, quase não me deixaram falar, mas o que eu pude ouvir, o que houve de fato nesse evento jurídico, que só tinha os juízes, diziam o seguinte: olha, vamos desistir de aprovar o aborto na Câmara e no Senado, porque não dá. A maioria é pró-vida, e na verdade o povo brasileiro, de acordo com o IBOP 2016, 78% do povo brasileiro é contra o aborto, é a favor da vida. Então vamos desistir, mas vamos encerrar esse seminário aqui, esse debate, dizendo o seguinte: vamos para o judiciário. A nossa salvação é o judiciário. Quer dizer que o judiciário agora é a instância recursal da soberania popular, traduzida no Congresso. Isso é um fato concreto. Isso é uma prova realmente virou uma esculhambação. E aí, 2 anos depois que o Bassuma foi em São Paulo nesse evento, essa entidade que ele havia lido, que haviam dito na entrevista dele que iam recorrer ao judiciário, ingressaram com a ação ADI 5581. Mas será que é por isso? Eles mesmos ingressaram. Então, era verdade, o ativismo está configurado. Mas será que isso não é a justificativa para que a gente não tenha uma lei de abuso de autoridade? Porque, veja só, tem pessoas, né, que não querem que seja aprovada a lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque sabem que estão abusando da autoridade que tem. Aí a gente não pode nem dizer que seja uma autoridade originária, né? Porque a autoridade originária quem tem é o poder legislativo, que é eleito, né? Democraticamente, quer dizer, é um poder derivado do poder soberano da população, né? Do cidadão. Né? O outro é um poder neutro, né? Que existe para regular, né, determinadas situações, mas dentro do seu âmbito de competência. Né? Exatamente. Olha, com muita tristeza a gente vê isso. Essa sua colocação foi muito precisa, muito interessante, por mais irônico que possa ser. Estava lendo o professor Luiz Roberto Barroso, estava lendo professor de Direito. Professor antes do Supremo. Vamos separar as coisas. Antes de se tornar Supremo. E lendo a obra dele, Direito Constitucional, ele disse: não há nada mais sagrado no direito do que o poder constituinte originário. Emana do povo, emana da democracia. Isso o doutor Raimundo acabou de falar. Mas com resultados diferentes. Né? Destaca no livro dele que é sagrado o poder constituinte. É verdade. É sagrado. Agora, os autores, os doutrinadores estrangeiros que falam sobre hipertrofia judiciária, falam que o grande problema do judiciário protagonista, gigante, superpoderoso é quem controla o judiciário. Exatamente. Você colocou. Não, quem controla o judiciário? O judiciário ainda é um poder. E o MP, quem controla o MP, que nem poder é instituição. É outro período. Quem é que controla? O sujeito diz no Rio de Janeiro, bonde sem freio. Não, o sujeito tem, por exemplo, a prerrogativa exclusiva do oferecimento da ação penal. Isso. Nós temos aí, é só pesquisar, um monte de denúncias que são oferecidas por outras razões que não ofensa a lei. Né? Esse é um tema, quem controla isso? Esse é um tema muito delicado. Né? Agora, o servidor público, Miranda, ele é punido quando erra. E por que o servidor público, o Ministério Público, não é punido? Complicado. No Brasil, realmente, nós temos esse problema seríssimo, que é o abuso de autoridade, a falta de controle e falta
enfrentamento dessas causas. A própria OAB. Acho que a OAB devia... Aliás, a OAB está muito leniente, né, com tudo isso, né? E ela não retrata o pensamento do advogado, não. Nesse aspecto, não. Porque o que eu ouço aí são os advogados, entendeu? Super aborrecidos com tudo que está acontecendo e exigindo que a ordem realmente represente aquilo que os advogados pensam, né? Exatamente. E a sua obrigação legal, né? Ela só existe para isso. Só existe para isso, para resguardar o advogado. E, infelizmente, nós estamos vivendo essa crise sem precedentes no Brasil de autoritarismo, de excesso de poder e abuso realmente de autoridade. E você falou, a OAB representa os advogados. Mas olha, o que o advogado representa? O advogado representa, né, os interesses da sociedade. Né? Quer dizer, o seu cliente faz parte da sociedade. Então, quando você viola, né, as prerrogativas dos advogados, você, na verdade, está agredindo a sociedade. Exatamente. Né? Está violando o direito do cidadão. E isso causa aí um prejuízo muito grande a médio prazo, às vezes até a curto prazo. Eu acho que ele está se aproximando muito celeremente, entendeu? Do chamado dia de fúria, que vai acontecer qualquer dia, entendeu? Nesse país, né? Então eu acho que é bom, né? Aqueles que têm instintos autoritários, né? Eles se controlarem, porque serão alvo também disso, né? Lá na frente, né? É verdade. E aí só vai gerar violência e não é uma postura democrática. Né? Mas, Miranda, antes da gente encerrar, vamos falar um pouquinho de você também, né? Pois é. Você leciona, né? Leciono também. No momento eu estou coordenando a pós-graduação em Biodireito da Faculdade de Espirá, uma faculdade de Curitiba, que chegou a Brasília agora há pouco tempo. E estamos também à frente da ADIRA, né, que é a Associação Nacional de Cidadania pela Vida, com eventos no Brasil inteiro, com palestras, rodando esse nosso país e conscientizando aí as pessoas. E a receptividade é boa? É muito boa. A E estatística... por que isso não sai? 78% do povo brasileiro é a favor. E por que da isso não vida. sai na televisão, hein? Porque a mídia é controlada pela cultura da morte. Né? Pouquíssimas matérias, pouquíssimos Era artigos. essa a resposta mesmo. Não me surpreende. Não, é pura verdade. O outro lado tem matéria no jornal sempre sai alguma coisa, alguma nota, dizendo que no exterior fizeram aborto, que o aborto é liberado em tais países, aquela coisa toda, né? Aqueles argumentos todos, né? E sempre os argumentos de espantalho, né? Quem defende a vida é porque tem convicções religiosas. Aliás, você às vezes é acusado, né? Você é católico! Eu sou, e daí? Qual é o seu problema? Sou católico, é espírita, é evangélico e tal, por isso defende a vida, etc. Mas a verdade é essa, não conseguiram até o dia de hoje no Brasil aprovar o aborto através do caminho correto, que era o poder legislativo, nunca conseguiram. Todos os projetos, né? Todas as tentativas foram rechaçadas, tá? Nunca conseguiram, e agora partiram para o ativismo judicial, partiram para o Supremo, o mesmo estilo dos Estados Unidos, com o caso Kuwait, né? Tentando, porque é muito mais fácil aprovar com 11 ministros do que aprovar. Mas nós temos muita culpa disso, sabia? Porque enquanto a gente não aprovar o abuso de autoridade para punir quem se atreve a desrespeitar o texto constitucional, vai continuar essa baboseira toda, sabia? É verdade. Tem que haver um controle, né? Tem controle da sociedade. Sistema de freios e contrapesos. Se não controlar o judiciário, vai virar um monstro. A sociedade tem que... A hipertrofia está aí, né? E o protagonismo também. Se não houver controle, vai ficar... Virando o papo, está muito bom, mas acabou. Te agradeço muito. Eu que agradeço. Muito obrigado pela grande oportunidade de estar aqui, mais uma vez, falando pela vida. E este programa de hoje é dedicado ao que há de mais sagrado para o ser humano. Sabe o quê? A vida. Eu quero mais uma vez mostrar o nosso brasileirinho aqui para todos. Que para alguns não existe, né? Para alguns é um amontoado de célula, não tem vida, não tem nada. E agora, se tirar um DNA, uma pelezinha daqui a 30 anos, conferir no fio de cabelo, é a mesma pessoa. Bem, com esta imagem que simboliza a vida, o respeito à vida, nós
encerramos o nosso Direito.com e na próxima semana estaremos juntos novamente.